Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bom com vocês? Conforme eu falei, ontem eu não pude gravar o vídeo, mas estamos nós aqui outra vez. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de algo que é importante para nós, como igreja. Se você está nesse vídeo e não faz parte da igreja, você está convidado a fazer, tá bom? Nos acompanhe, se inscreva, deixe o joinha, isso é importante para que a plataforma distribua o vídeo para outras pessoas, porque esta palavra, ela é uma palavra de orientação, né? Porque assim como o Senhor esclareceu ao meu coração essa palavra, Ele vai estar esclarecendo para você também hoje, que talvez você vá à igreja. A igreja que a gente fala assim, ó, o local de culto, né? Às vezes você vai, volta, e, e é como se isso fosse tudo que a igreja tem que fazer. Não. Existem muitas coisas que o Senhor Jesus deixou escrito para nós com relação ao comportamento, ao dia a dia, aos nossos deveres, direitos espirituais e físico, né? Porque Deus ele traz para o físico, para nós. E essa leitura vai trazer um entendimento muito bom para nós. Prestem atenção para que vocês também possam entender o cerne da mensagem. No livro de 1 Reis, no capítulo 18, fala assim para nós. O Elias, essa passagem, se você for ler todo o capítulo, você vai entender o capítulo 17, o capítulo 18, você vai entender bem do que se está tratando. Mas tem algo aqui que, certa ocasião, me foi esclarecido e eu preciso dividir com vocês, né? Aqui a gente sabe que foi uma batalha espiritual que Elisa teve que enfrentar contra os profetas de Baal e dos postes ídolos que existia naquela época. E hoje o que não falta são profetas de Baal com outros nomes, né? E de postes ídolos com outros nomes. Então a gente sabe que eles ainda existem. Não estou falando contra a fé de ninguém. O que eu estou falando aqui é para a igreja entender o seu papel. Então, quando Elias, depois daquele desafio, e o Deus dos outros profetas não tinha respondido, então Elias chegou a vez dele de clamar ao Deus dos céus. Então, Elias fala assim, ó, no capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, o primeiro passo é consertar o que está quebrado. Então, isso aqui fica claro. E ali Elias organizou as 12 pedras, cada uma simbolizando cada tribo de Israel. E aí a leitura é um pouquinho extensa, até que chega o versículo 36. Diz assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, Elias não agia por conta própria, já fica claro aqui. Ele agia segundo a orientação que Deus dava para ele.
Versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo, o povo que ele tinha dito, achegai-vos a mim, porque o povo de Israel estava afastado de Deus, devido ao reinado que estava tendo de Acabe com Jezabel. Então foi introduzido muitos deuses e aí o povo se corrompeu, né? Mas Elias foi levantado por Deus para esse momento também. Então Elias fez esse clamor: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então era como se Deus ele tinha traçado algo, porque o povo estava afastado dele e Deus tinha ali algo para realizar contra o povo. Mas, devido à intercessão de Elias, devido à busca incessante de Elias por Deus, e devido ele amar a nação de Israel, e sabendo tudo que o povo de Israel já tinha passado, desde a escravidão do Egito, e tudo que passou com o Senhor, né? No caso, o Senhor os guiando, entregando a eles aquela terra. Então, Elias, ele tinha ali um compromisso com o bom nome de Deus, entende? Isso é sempre bom a gente compreender, que nunca se trata de nós, mas sempre se trata do nosso Deus. Elias não estava preocupado aqui com ele, com Elias, mas ele estava preocupado com que o nome do Senhor fosse glorificado, com que o nome do Senhor fosse exaltado e com que aquele povo que havia se afastado, eles retornassem para Deus. Isso é muito importante a gente compreender. Então, ele diz aqui que o coração de Deus voltou. Quer dizer, aquilo que Deus havia já, vamos dizer assim, tomado uma decisão de fazer, ele agora estava dando mais uma oportunidade para aquele povo. Isso é muito importante a gente entender. Porque isso aconteceu só naqueles dias? Não, isso acontece hoje também. Porque Deus, muitas das vezes, ele fica irado porque o povo, no lugar de permanecer em fidelidade a ele, se corrompe. Então, Deus ele determina um tempo de julgamento, de juízo. Mas Deus ele pode voltar atrás, assim como ele voltou aqui. Então, Elias fala assim: este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, foi Deus que tomou a decisão de vou dar mais uma chance para esse povo. E aí levantou Elias. E como ele levantou Elias, ele pode também te levantar. Aliás, eu já posso até dizer que Deus ele tem levantado pessoas nesta nação. E também não só aqui, mas em outras nações, né? Para poder pôr em prática aquilo qual o coração de Deus já voltou atrás. Mas ele quer que a gente... Quero deixar uma coisa clara aqui. Deus não trabalha sozinho. Ele trabalha com o seu povo. Então, Deus ele trabalha comigo e com você. Então, nós temos que entrar nessa fileira. Em oração, em busca, em clamor, em adoração, tá bom? E aí ele fala assim, versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava na valinha que Elias fez em volta do altar. E no versículo 39 é uma chave aqui muito importante. O que vendo todo o povo, caiu sobre seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, após o povo ver
que, de fato, houve ali algo extraordinário, que foi caindo fogo do céu, consumindo o holocausto, e nem o pó ficou das pedras, nem o pó ficou. E o povo vendo isso, o povo se prostrou no chão e adorou a Deus. E é isso aqui que eu quero falar com você. É para isso que a igreja está aqui. Para contagiar o outro com a mesma fé que você tem. Com a fé que eu tenho, eu preciso contagiar você. Por isso que a gente fala, compartilha, deixa o seu joinha. Ah, por quê? Vai ganhar alguma coisa com isso? Gente, eu não estou ganhando nada, não. Nunca ganhei 1 centavo. Não estou ganhando nada. Mas para mim, o maior ganho é saber que pessoas estão sendo alcançadas com essa palavra, porque ela é extremamente importante. Veja, com a atitude de Elias, com o compromisso de Elias, com o comportamento de Elias, ele deixou ali um grande legado, um grande exemplo. E aquele povo que estava afastado de Deus, eles tornaram a se aproximar. Entende isso? Você é o elo entre Deus e o povo. Eu sou o elo entre Deus e o povo. Não, mas Jesus é esse elo. Sim, mas se a gente sem Jesus, a gente não faz nada. E nós estamos aqui para continuar a obra do Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Nós estamos dando continuidade. Nós somos esse elo, nós somos o corpo. E para que a nação se torne para Deus, nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que trazer essa conscientização. O povo só se dobrou e adorou a Deus ao ver o exemplo e o testemunho de Elias. Então, passíveis de erro todos nós somos. Ninguém é perfeito de dizer, eu nunca erro, eu nunca peco. Não, somos seres humanos. Em algum momento podemos até errar. Mas nós não podemos fazer disso uma desculpa para viver no erro. Existe uma diferença muito grande entre você cometer um erro esporadicamente e você viver uma vida de erro. Entende? Sem julgamento. Estou falando aqui com o sentido e com o desejo de que haja mudança de atitude. Mudança. Ah, mas Deus, ele não me ouve. Quem disse para você que Deus não te ouve? Ele ouve sim. Ele pode não te responder conforme você quer, conforme eu quero. Mas ele nos ouve. Ele está sempre pronto. Deus é pai. Ele não é um pai igual um pai terreno que abandona seus filhos, que não cumpre com suas responsabilidades. Deus não. Deus, ele está sempre conosco. E se a gente pedir algo que para nós vai fazer mal, ele não vai nos dar. Talvez ele nos dê uma outra coisa no lugar. Por quê? Porque aquilo que ele vai dar vai nos ajudar a amadurecer. Entendeu? É necessário amadurecimento. A gente precisa amadurecer. Então, é essa passagem que eu quero deixar para você. Elias foi o elo entre Deus e o povo. Eu e você temos que fazer o papel de Elias. Ser o elo entre Deus e o povo. Mostrar para o povo que Deus... Gente, o povo aí fora diz, Deus não existe. Diz, Deus está morto. Gente, Deus está vivíssimo. Deus está trabalhando. Deus está fazendo o melhor dele. E eu e você estamos fazendo o nosso melhor? A gente pede assim, deixa um like, compartilha, deixa um comentário, porque isso vai ajudar na plataforma para que ela distribua. Então, você fazendo essas coisas, você já está fazendo alguma coisa. Mas não é só isso. É dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho, é na faculdade, é na escola, é na igreja, na comunidade onde você mora. Você ser exemplo, as pessoas olharem para você e dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus.
por não viver em futricos, em intrigas, em contendas e buscar viver uma vida que mostra que Deus está na tua vida e fazer essa ligação entre Deus e o homem. Eu gostaria de deixar essa palavra aqui, que você como igreja, eu como igreja, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, fazer essa ligação entre Deus e o homem. Foi isso que Elias fez. Aquele povo que estava todo afastado, Elias não disse assim, olha, não olhe para mim. Não, Elias não disse isso. Elias disse assim, achegai-vos a mim. Quer dizer, preste bem atenção aqui o que eu vou fazer. Hoje em dia as pessoas usam a desculpa assim, não olhe para mim porque você vai ver pecado, mas olha para Deus. É verdade? É, mas não pode ser toda a verdade. A gente tem que se esforçar para ser exemplo. Então vamos buscar ser exemplo e vamos buscar aproximar o povo de Deus, vamos fazer a nossa parte. A minha parte aqui, o que Deus tem colocado no meu coração para fazer, eu estou fazendo. Agora, também, não depende só de mim, depende também de vocês que estão assistindo, de vocês que estão, de certa forma, fazendo parte dessa família. Se inscreva no canal. É só tocar o seu dedinho aí, inscrever-se, toca o dedinho no sininho que tem aquele sinalzinho do lado para você receber as notificações quando o vídeo chegar, o vídeo novo chegar. Entendeu? E vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar, vamos espalhar a boa nova, tá? Para que outros que não moram no Brasil, outros que moram em outro estado, eu, por exemplo, estou falando do Rio de Janeiro, mas tem gente que é da Bahia, é de Minas, sei lá, de São Paulo, de tantos outros lugares, tá no Japão, tá na Inglaterra, tá na África, em Moçambique, não importa. Importa que o evangelho chegue até eles. E em Portugal, né? Porque dá para entender o que a gente está falando. E existem brasileiros que moram em outros países. E eles precisam ter esse discernimento que ele é o elo que vai unir o povo a Deus, vai levar o povo a esse patamar espiritual. Então, vamos trabalhar para Jesus, vamos espalhar, né? Isso aqui, tem gente que gosta de espalhar fake news. Não espalhe fake news, espalhe a verdade, espalhe a palavra. Faça disso um hábito na sua vida. Tá bom, querido? Às vezes a pessoa fala assim, eu não gravo vídeo porque eu não sei falar. Eu também. Você acha o quê? Você acha que eu me acho que eu sei falar? Eu não acho nada. Mas eu procuro me espelhar pela palavra para deixar aqui algo. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, mas quem sabe esse vídeo ainda vai estar. E outras pessoas, ainda que às vezes nem nasceram ainda, mas vai ouvir esse vídeo lá na frente. Mas depende de que você faça também a sua parte. Deixe um comentário, se inscreva, compartilhe, deixe o joinha, faça a tua parte. Você vai estar ajudando no crescimento do reino. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe e seja cheio do Espírito Santo.